Livro de Daniel. Vocês ouviram um pouco hoje o pastor comentar sobre aqueles jovens, não é? Você falou, né? E quando você estava falando, eu falei, Deus é bom, né? Que está levantando um assunto que eu vou tratar também nessa manhã. Capítulo 1 de Daniel, eu vou ler os 7 primeiros versículos e meditar durante alguns minutos com você. O texto diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, note que Deus está em minúsculo aqui, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. E entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos, o chefe dos oficiais, deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Até o versículo de número 7. Vamos orar? Curve a sua fronte. Antes de orar, nós estamos com os olhos fechados. Se você está passando alguma luta aqui, fala, Oswaldo, eu não estou conseguindo nem entender o que está acontecendo aqui. Minha mente está vagando, fora daqui. E pensando em outras coisas. Não estou realmente conseguindo me concentrar. Eu quero orar por você agora. Então você só dá um sinal com a sua mão, nós estamos com os olhos fechados. Dá um sinal com a sua mão e abaixa. Estou vendo. Pode abaixar. Pode abaixar lá atrás. Lá em cima também eu estou vendo. Senhor Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs que estão passando por algum tipo de luta, até mesmo espiritual, nessa hora. A gente não é ingênuo e sabe que o inimigo sai à luta nessa hora, quando a palavra é aberta. E eu peço pela autoridade do sangue de Cristo que essas pessoas sejam libertas agora, seus ouvidos estejam abertos e elas tenham uma sede profunda por ouvir a Tua palavra. Ó Espírito Santo, completa essa obra, especialmente nessas vidas, que elas tenham agora os olhos atentos mesmo, e possam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. E aos demais, reparta, ó Deus, o Teu recado, em nome de Jesus. Amém. Pare por um momento e tente lembrar alguma coisa que você perdeu o controle e que você não esperava que acontecesse. Quem tem filho pequeno, ou na escola, idade escolar, você recebe um aviso assim da professora e diz assim, compareça à escola que eu quero conversar com você, como pai ou como mãe. Você vai lá e você descobre que um dos seus filhos não está tendo aproveitamento, não está acontecendo aquilo que você esperava, ou por indisciplina, ou por alguma razão. E você sente que a área de ensino do seu filho fugiu do seu controle. Ou ainda, aquela experiência que você tinha, falar, aquele cara vai um dia sair daquela posição e eu vou pegar o lugar dele. E eu vou ganhar um pouco mais. Eu me esmero para poder, de alguma maneira, estar ali, esperando aquela posição. De repente, o superior seu simplesmente escolhe uma outra pessoa que você não queria. E você foi colocado de lado e você fala, novamente, perdi o controle daquilo que eu estava fazendo. Ou ainda, às vezes é pior, né? O seu mês termina antes, o seu saldo bancário complica. E o mês, em vez de acabar dia 30, quando você recebe, ou dia 1º, ele acaba antes e você perde o controle das finanças.
Agora, se você perde o controle do seu peso, eu não posso fazer mais nada, entendeu? Aí o problema é muito mais grave e aí você tem que buscar uma outra saída. Eu queria falar uns minutos com você sobre essa experiência de perder o controle em alguma área da sua vida, mas mais que isso, é quando Deus, de alguma maneira, faz com que esse controle seja perdido. Uma coisa é você, por alguma razão, perder o controle por alguma decisão sua, mas há momentos, e eu vou tentar explicar isso para você a partir do texto, em que Deus faz com que você perca o controle. E aí a situação, a gente fica realmente indagando, Deus, por quê? Qual a razão? Por que o Senhor permitiu isso? Qual o motivo de eu estar sem controle de uma área e quem está monitorando isso, quem está capitaneando essa situação é o Senhor. E quando Deus faz isso, alguma coisa Ele tem para ensinar para você e para mim. Por que Deus toma essa iniciativa de fazer com que você perca o controle? O livro de Daniel, eu lembro que eu preguei esse livro todo aqui, um tempo aqui na igreja, versículo por versículo, muito tempo. Mas a gente sempre olha para Daniel com um foco escatológico, ou seja, Daniel, ele é o homem que Deus separa para falar das coisas do fim. Então você vai lembrar, se você já leu o livro, da visão dos animais, né? Visão da águia, da visão do bode, do carneiro, do animal de 10 chifres. Mas vale lembrar que esse lado, essa visão escatológica de Daniel, do capítulo 7º ao final do livro, no capítulo 12. Mas os 6 primeiros capítulos é a história de um homem debaixo de pressão. Não é? É uma história de um homem que é tirado do seu controle completamente. E como é que esse homem lida? Porque Deus que está fazendo isso. Não é culpa dele. E aí eu fiquei pensando, Deus, como que o Senhor pode nos ajudar a entender essa situação? Porque eu posso estar passando por uma situação assim. A primeira lição que eu quero dizer para você, de forma bem assim, clara, né, até rasgada, é que você precisa reconhecer que você perdeu o controle, às vezes, de algumas coisas. A gente tem a tendência de negar isso, né, a princípio. Mas o capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor veio a Jerusalém e a sitia. E aí o que diz o texto? Que o Senhor entregou a Joaquim todos os utensílios do templo. E aí você vai ver Deus em maiúsculo e Deus em minúsculo. Por quê? Porque esses utensílios são transferidos literalmente para um templo pagão. E não do Deus Javé, do Deus de Israel. O que quer dizer isso para mim e para você? Primeiro, queria que você gravasse isso. Há momentos em que você passa por isso. É uma situação que você não tem como evitar. Não é uma coisa que acontece todos os dias, todos os momentos. Mas há um período na vida em que você perde o controle. E mais do que isso, essas coisas acontecem dentro do tempo e do espaço. Vou explicar melhor isso para você. Quando que isso acontece? Está aqui escrito, no 3º ano do reinado de Joaquim, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Quem são as pessoas envolvidas? 2 reis, Nabucodonosor e Joaquim. Quer dizer, 2 líderes proeminentes, rei de Judá, rei da Babilônia. Onde isso acontece? Cidade de Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a situação de você perder o controle acontece dentro de um momento da história da sua vida. Tem hora, tem dia, tem gente envolvida, tem lugar definido. E o texto então fala que esse povo é tomado pelo Império Babilônia. Você lembra que o Império Assírio dominava sobre toda a terra durante muitos anos. Tem o declínio, os caldeus invadem a Síria e, de repente, então, o Império Babilônico assume o poder. Outra coisa muito interessante que eu noto aqui é que quando você perde o controle, você não está sozinho, tem mais gente envolvida do seu lado. Né? Pode ser
seu amigo, seu colega de trabalho, em casa, filho, mulher, pessoas que estão à sua volta, tomam um lugar nesse momento. Alguém diz que o rei Joaquim, que reinou 11 anos, na verdade foi Jeremias que falou isso, era um cara preguiçoso. Né? Um cara preguiçoso. Tinha posição de rei, mas não gostava de trabalhar. E ele abusa do povo, ele abusa e mata os próprios servos de Deus. E do outro lado está Nabucodonosor, rei da Babilônia, poderoso. Preste atenção, uma situação em que foge ao controle tem pessoas do lado. E aí o que acontece? Você fica completamente minado, porque não depende só de você. Essa situação faz com que você perca espaço, e mais ainda, perca poder. E quando a gente perde espaço e perde poder, algo acontece. E quando você percebe que essa situação de descontrole na sua vida, em alguma área, é uma permissão, alguma situação que Deus está fazendo com que aconteça, qual é a sua reação? Certamente eu já passei por isso e você também. Perder o controle em algumas áreas atinge a nossa fé. E o que eu tenho visto na minha caminhada é que muitos cristãos passaram por crises profundas, começaram a duvidar de Deus. Capaz você tenha passado por isso, e o pior, pode ser que você esteja passando por isso. E você começa a indagar, mas Deus, eu acho que não está tendo um acordo entre nós aqui. Não é o Deus que eu cria e que eu sabia que não ia permitir que eu passasse por isso. Mas o que Daniel passa é exatamente a permissão de um Deus que estava construindo uma história e que dessa história iria transformar esse jovem num grande líder. É a maneira que Deus trabalha. A palavra de Deus diz então que eles tiram tudo aquilo que é sagrado e entregam agora, e é o troféu, eu diria assim, troféu de Nabucodonosor. Começam a tirar as coisas que estão aqui. E começa a tirar algumas coisas de você também. E você começa a perder algumas coisas que você tinha. E você sabe do que eu estou falando. E o que começa a entrar em jogo nessa hora é a sua fé. Você fala, não é possível, não é o Deus que eu creio. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu no mundo espiritual durante esse episódio, a palavra de Deus diz no versículo 6 e 7 que eu li para vocês. Daniel quer dizer Deus é o meu juiz. Esse homem passa a se chamar Beltesazar. O Deus Bel pode proteger a minha vida. O Deus Bel. E esse outro amigo de Daniel chamado Ananias, que quer dizer Jeová é gracioso, ele passa a se chamar Sadraque, comando de Acu, Deus da lua. E o outro Misael, aquele que é como Deus, olha que nome lindo, aquele que é como Deus, passa a se chamar Mesaque, novamente, aquele que é como Acu, Deus sumeriano, Deus da lua. E finalmente Azarias, Deus ajuda. Chamava Azarias, chamava assim, Deus ajuda. E ele passa a chamar Abednego, servo de Nebo, filho de Baal. Você precisa saber que quando você perde o controle, a sua fé fica balançada muitas vezes. Quem sabe você entrou aqui assim. E eu queria só completar essa breve meditação com você nessa manhã, dizendo mais uma coisa. O que você tem que fazer em momentos assim? Você sabe que eu tento ser o mais bíblico, mas também o mais prático possível. Se a gente não sair com lições práticas, a gente não vai passar mais uma semana, né? Então, quando você passa por isso, lembre-se do seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O meu protetor se manterá alerta. Coisa linda isso, glória a Deus por isso. O protetor de Israel não dorme. Ele não dorme. Ele está sempre alerta. Salmo 121. Aquele que habita no
no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso não é Bíblia aberta para dar sorte, né? Quando você entra numa casa e está lá o Salmo 91 aberto na Bíblia. Isso é a experiência que você tem. O meu Deus suprirá todas as necessidades que vocês têm de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você nunca poderá se esquecer que Deus está presente no meio de todas essas coisas. Perda de controle patrocinado por Deus é sinal de que Deus está ali. Faz sentido para você o que eu estou falando? Perda de controle patrocinado por Deus é a resposta de que Deus está ali. A palavra de Deus diz: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim e também alguns dos utensílios de Deus. Gente, o que você imagina quando isso acontece? A mensagem trazia um aviso, que eles levariam tudo aquilo que era sagrado. Mas Deus intervém nas mãos dos inimigos. E a outra lição que diz aqui é que você, quem sabe essa seja uma das coisas principais para você aprender nessa manhã, você precisa continuar seguindo o Senhor, custe o que custar. Eu vou repetir isso. Em momentos de descontrole, mas que você sabe que de alguma maneira o Deus eterno está permitindo que isso aconteça, por favor, continue seguindo. Não olhe para trás. A gente não pode ser ingênuo que o diabo ele vai tentar solapar a sua vida em momentos em que você está fragilizado espiritualmente. E Satanás não muda a estratégia porque ele não é criativo. O que ele fez com Eva, lá no princípio, é o mesmo. Não deu certo, mas experimenta outra coisa. E é exatamente essa situação que Deus permite que aconteça naqueles dias. Aqueles jovens chegam e têm um programa intensivo, não é que está escrito aqui na Bíblia. Eles aprendem uma nova língua, eles aprendem a cultura babilônica, eles adotam um novo estilo de vida. Eles têm que trocar de nome. Agora, eu vou dizer uma coisa que não sei se todos sabem aqui. Qual é a faixa etária de Daniel? Historiadores dizem que entre 15 e 19 anos. Adolescente. Você pode parar e imaginar isso? Um adolescente, imberbe ainda, quem sabe, novo, e Deus toma a vida desse jovem de 15 anos, 16 anos, 17 anos, para que ele fosse transformado em alguém que fosse revelar a vontade de Deus naqueles dias. Daniel, contudo, decidiu com 15 anos, com 14 anos, com 17 anos, eu quero repetir isso várias vezes. Porque tem jovens aqui também. Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe permissão para se abster. O seu caráter é formado através das decisões que você toma. Sabia disso? O nosso caráter é formado através das decisões que nós tomamos. A nossa vida é construída através das decisões que nós tomamos. E quando eu vejo um jovem de 15 anos, 18 anos, tomar uma decisão assim, eu posso entender que Deus usa qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, para que o nome dele seja glorificado. Toda, não tem. É engano seu imaginar, não, os caras mais idosos, os que têm mais experiência, esses Deus usa. Engano. Deus usa uma criança, Deus usa um adolescente, um jovem, um homem, e no final da vida ele continua usando quem ele quer. Porque ele é Deus. E aí, o que a gente nem imagina, e porque Daniel decide não se contaminar, algo acontece. 4 jovens, aquilo que a gente ouviu hoje de manhã na aula do pastor.
Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E além, veio um chorinho, né? Vou capacitar você também para interpretar alguns sonhos. Esse era o como é que fala? A mais que Deus ia dar para ele. Eu ia falar isso, mas eu evitei. C.S. Lewis disse uma vez, vocês já devem ter lido muito sobre ele: não há nada de errado em você chorar, mas você deve parar mais cedo ou mais tarde e decidir o que você vai fazer na vida. Chore, mas por favor, decida. E decida alguma coisa boa. Não tem nada de errado em você sofrer, em você lamentar, em você gritar, em você esbravejar com Deus. Temos os salmos imprecatórios aqui que falam disso. O que eu estou querendo dizer para você é que tem uma hora que você tem que parar, meu. Para de chorar. E tome uma decisão como Daniel tomou. E aí então, espere confiantemente pela intervenção soberana de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor controlou e afastou uma possível reação do inimigo. Pense o seguinte: eles estão sendo treinados, capacitados, forjados dentro de uma cultura diferente, e aí então diz assim, Daniel fala, tudo bem, mas eu não vou me contaminar. O que você imagina que poderia acontecer? É exatamente isso. Acabar com a vida dele. Você está debaixo do governo, meu jovem. Tem um rei aqui, jovem. Jovem, você é muito novo para falar uma coisa dessa para a gente. Mas quando a gente se posiciona, espiritualmente falando, a gente se posiciona com caráter, a gente se posiciona com princípios, a gente se posiciona com valores que a gente aprendeu na vida, gente, tem um Deus que vai honrar isso. Por quê? Porque ele sabe que o cristão não negocia. Ontem à noite a gente começou a ver um filme que, se você puder ver, chama Silêncio, de 2 padres jesuítas que foram para o Japão. Eu não consegui terminar, porque tinha horário de verão e estava cansado, uma série de coisas, né? Mas a gente vai acabar de ver. Eu e a Cirlei. Silêncio. Aí você fala, a Cirlei estava vindo, a gente conversando agora no carro, ela falou, às vezes será que eu sou cristão mesmo? Porque o que esses 2 padres jesuítas fazem, não vou contar o filme, mas você tem que assistir. Silêncio. É o nome do filme, não estou pedindo para você ficar quietinho, não. Silêncio. Tá bom? Grave isso. Aí, concluindo, são 3 as bênçãos que Deus descreve no capítulo 17. E são as bênçãos de gente que perde o controle. Patrocinado por Deus. Primeiro, Deus capacita os jovens com conhecimento e inteligência. Ele faz isso com você, comigo, sabedoria do alto, que o mundo não conhece. Por isso que você trabalha e o cara fala assim, como é que você faz isso? Deus te deu inteligência, mas Deus te deu sabedoria. Minha mãe falava assim, estude, faça o que você pode fazer, mas na hora que for fazer a prova, peça sabedoria. Segundo, ele concederia uma capacidade sobrenatural e conhecer a cultura. Gente, a gente está trabalhando há mais de 30 anos com missionários transculturais. A gente tem missionários que vocês conhecem. Ontem a Luísa e a Arlete completaram 25 anos no campo, né? Uma festa que está tendo lá. A gente queria estar lá, mas não pôde. Aí você fala assim, como é que esse povo se ajustou na cultura? O Gui e a Marina, como é que eles se ajustam? Porque graça de Deus, não é fácil. Muitos voltam. Não é só jogador de futebol que vai jogar num time fora e leva feijão, leva carne seca, leva farinha, né? E volta, depois de tempo eles voltam, não aguentam. Pode pagar o que quiser. O missionário vai e ele tem que ajustar naquela cultura. E muitos não resistem, e voltam. A palavra de Deus diz que o Senhor deu uma habilidade sobrenatural. E ele faz isso. E terceiro, ele separa esse adolescente aqui e fala, eu vou dar uma capacidade também sobrenatural para você entender e interpretar os sonhos e as visões. Perguntas para eu concluir. O que está fugindo do seu controle? Agora.
Não espiritualiza não, meu querido irmão. Tenta trazer isso para a realidade. O que está perdendo o controle? Que você perdeu o controle e que você sabe que não foi culpa sua. Deus, de alguma maneira, está agindo no meio de tudo isso. Controle sobre sua família, seu filho, descontrole na sua própria vida com Deus. Faz muito tempo que você não ora, que você não lê a palavra. Descontrole nos seus negócios. Não está conseguindo administrar os seus próprios recursos. E isso são perdas, são mudanças, são lutas, uma enfermidade que chegou e você fala, não podia chegar agora. Não podia chegar agora. Decepção profunda com algumas pessoas. Gente da própria igreja, às vezes. Você fala, não podia acontecer isso. Tem um cântico, a gente não vai poder cantar hoje esse cântico, mas quem sabe numa outra ocasião, que você conhece. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores. Não são maiores que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Curve a sua fronte e vamos orar.